Quanto então a essa questão do EIA, né, Estudo de Impacto Ambiental, a Constituição Federal estabelece a competência concorrente entre a União e os Estados para legislar em matéria ambiental, cada um com as suas responsabilidades. Uma vez que, se é dentro do município, a responsabilidade é da prefeitura, caso haja uma Secretaria de Meio Ambiente descentralizada, como é o caso de Rio Verde. Quando é entre um empreendimento ambiental entre municípios, a responsabilidade é do Estado, não do município A nem do município B, mas sim do Estado. E quando é entre estados ou em áreas específicas de reservas que pertencem ao governo federal, essas licenças são de responsabilidade do governo federal. Os municípios não possuem competência para legislar sobre o EIA, né, no estudo de impacto ambiental. Nós estamos falando agora no caso de licença ambiental. Mas podem, por exemplo, exigir dos estados a realização do estudo com respeito às obras geradoras de impactos ambientais significativos em seus territórios, como, por exemplo, a construção de uma rodovia, como, por exemplo, a construção de um viaduto. Vamos pensar no Ribeirão João Leite, que é lá em Goiânia. Então, vamos pensar em tudo isso que é competência aí, que está dentro do município, que pode ser, mas é competência do Estado, que pode, de uma certa forma, ser exigido pelo município. O estudo de impacto ambiental deve conter um diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, onde que essa área vai abranger, qual que é o território, qual que é o tamanho, análise dos impactos ambientais do projeto e suas respectivas alternativas, ou seja, qual o impacto vai ser gerado e como que eu vou poder controlar esse impacto, definição de medidas mitigadoras dos impactos negativos, como que eu vou aliviar, corrigir esses impactos, elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento tanto desses impactos positivos e negativos, qual é a evolução que esses impactos estão tendo ano a ano naquela área, de acordo com aquela construção ou com aquela atividade. Quem paga pelo estudo? Os estudos necessários para o processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados a expensas do empreendedor, ou seja, aquela pessoa que está construindo aquela obra, ela precisa de obter do governo uma licença, por isso os custos são arcados pela empresa ou pela pessoa detentora da atividade. Os empreendedores profissionais que subscrevem os estudos para efeito de licenciamento serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas civis e penais, ou seja, todas as informações que contêm neste estudo de impacto ambiental, elas não podem ser de alguma forma negligenciadas. Não adianta, por exemplo, eu dizer que aquela atividade ela não vai causar um tipo de poluição se depois eu tiver um dano e ele ocasionar isso. Então, a pessoa ou o profissional pode ser até expulso da categoria e preso, com questão civis e penais. Então, o estudo, o EIA-RIMA, vezes o RIMA, O EIA é o estudo amplo envolvendo a identificação e a classificação dos impactos em médio, grande e etc. Previsão dos efeitos, a análise e a pesquisa disso em campo, análises laboratoriais e a valoração monetária dos recursos ambientais. Já o RIMA, ele expressa todos esses trabalhos de modo conclusivo, trazendo uma avaliação valorativa que identifique se o projeto é sim ou não nocivo ao meio ambiente e em que grau. Então, o EIA é o estudo do impacto ambiental. O RIMA já é a resposta deste estudo, ou seja, a conclusão. É aqui no RIMA que eu vou dizer sim, sim, não, não. Sim é poluidor, não é poluidor. Sim é no grau tanto. Sim, não existe grau de poluição executada por essa atividade. Então, essa é a diferença do EIA e do RIMA. Então, uma das diretrizes para a elaboração do EIA é a delimitação da área de influência do projeto, que é a área geográfica, que será direta ou indiretamente afetada pelos impactos, considerando em todos os casos a bacia hidrográfica na qual ela se localiza. Então, todos esses estudos é feito de acordo com aquela bacia hidrográfica, da onde aquela região que ele está fazendo ele pertence. Então, por exemplo, tem uma curiosidade de hoje buscar qual que é a bacia hidrográfica que nós estamos vinculados em cima. Qual que nós estamos? Rio Verde, por exemplo. Qual que seria? E as cópias do RIMA devem permanecer à disposição dos interessados na biblioteca ou no centro de documentação do órgão ambiental competente, para que a qualquer momento nós possamos, de uma forma quem interessar, poder verificar
se aquilo que está acontecendo realmente estava sendo previsto no estudo ambiental e foi conclusivo no RIMA. Então, para que não haja aí algum processo de divergência ou problemas que vão ser enfrentados futuramente. Então, é uma forma da empresa se resguardar e uma prova de nós, como cidadãos, verificarmos se está alguma coisa errada ou está tudo correto. O órgão ambiental, se julgar necessário, poderá promover a realização de audiências públicas para informar sobre projetos e seus respectivos impactos. Por exemplo, a duplicação de uma rodovia, a construção de uma hidrovia, a construção, por exemplo, de uma hidrelétrica, a construção de um lago, como por exemplo, uma região, como o Ribeirão João Leite. Então, tudo isso deve ser realizado, pode ser realizado através de audiências públicas, para saber a opinião da população sobre a chegada e a permanência dessas atividades ou não, ou qualquer outra. A audiência também pode ser solicitada por entidades da sociedade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 ou mais cidadãos que estejam interessados no assunto, né, que pode solicitar essa audiência pública para consulta pública. Então, existe aí toda uma situação. Por exemplo, quando você vai requerer uma licença ambiental que necessita, então, do EIA, devido ser extensa. Então, o requerimento de licença, ele foi deferido? Sim. Possui necessidade de EIA-RIMA? Sim. Então, vai ter o plano de trabalho, o termo de referência e o estudo do EIA-RIMA. Esse estudo do EIA-RIMA foi aprovado? Sim. Aí nós vamos ter, então, o processo de licenciamento. Licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Se o EIA-RIMA não foi exigido, então já vem direto para a licença. Caso ele seja exigido e não foi deferido, não foi aceito, vai para o requerimento arquivado, ou seja, aquela ali vai ser, de uma certa forma, arquivado e não vai ter mais acesso. Então, basicamente, é isso como que funciona, né? Por isso que nós falamos, dependendo da atividade, o EIA-RIMA ele é exigido para a liberação de uma licença. No ambiente urbano, né, o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança, EIV, é um instrumento de política urbana instituído pela Lei 10.257 de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade. Então, ou plano diretor, cada cidade tem que ter a sua. E isso a gente vê quais seriam os impactos. Então, por exemplo, hoje você tem estudos de impactos no trânsito, você tem estudos de impactos, por exemplo, em regiões. Então, existe isso também porque não é só as grandes atividades que são poluentes, mas as pequenas atividades também. E a maioria das pequenas atividades elas são realizadas onde? Na cidade. Então, por isso que a cidade direciona um lugar que pode ter serralheria, que pode ter construções de metalúrgicas. Então, todo esse processo é feito nisso daí. Vou colocar aqui um vídeo para vocês, explicando um pouquinho mais sobre o que é o EIA-RIMA. Vocês podem assisti-lo e logo após entrar no portal, né, para continuar e realizar as suas atividades.